Olá, olá. Meu nome é Amara Moira. A gente coloquei como tema da aula de hoje um dos autores que eu mais estudei ao longo da minha vida acadêmica. E é interessante que quando... Nem sempre eu fui apaixonada por Joyce. Eu entro na graduação, 2005, e até o final da graduação eu era uma medievalista. Eu estudava literatura medieval, estudava cantigas de escárnio e maldizer, principalmente a temática LGBT nessas cantigas, coisas que eu ainda pretendo retomar atualmente. Naquele momento eu ainda não me entendia como travesti. Era bissexual, mas não era tão assumida assim. E aí eu usava da pesquisa acadêmica como uma forma de visibilizar alguns debates que ainda eram muito difíceis de serem feitos, E, inclusive, naquele momento, LGBTs dentro da universidade pública, eu estou falando da Unicamp, que nem é uma universidade pequena, embora seja uma cidade de mentalidade pequena. Em algum momento eu vou querer comparar Dublin com Campinas. Dublin de Joyce, que ele de alguma forma odiava e amava, e Campinas, que é conhecida como a maior cidade pequena do mundo, tem seus pontos em comum. E então eu estudava literatura medieval, as cantigas de escárnio e maldizer, e estava fazendo o meu TCC de término de graduação quando um professor ofereceu uma disciplina só sobre Ulisses. Então vamos ler Ulisses ao longo de um semestre. E essa experiência foi surreal, assim, porque eu me inscrevi assim, em cima da hora como ouvinte, nem me matriculei oficialmente na disciplina. E aí, quando foi a terceira aula, eu já não conseguia nem pensar mais no meu TCC de Cantigas de Escárnio e Maldizer. Tinha enlouquecido com Joyce, com todas as loucuras que ele estava fazendo ali, mas, sobretudo, também com a tradução do Ruais, do Antônio Ruais. O H dele parece que não é aspirado, mas eu gosto de falar Ruais. Um hábito. E é interessante que, naquele momento, só existiam duas traduções. A tradução da Bernardina Pinheiro, essa daqui de 2005, e a tradução do Antônio Ruais de 66. E a gente tem aqui duas traduções diametralmente opostas. A gente tem aqui uma tradução que dificulta muito o texto, Ruais, a gente brincava no grupo de estudos que estava estudando Joyce, a gente brincava que o Ruais ele traduziu Ulisses em 66 e depois ele ficou 35 anos, 30 e poucos anos escrevendo o dicionário para permitir que o livro fosse lido. Só que uma das questões, ele morreu antes do dicionário ser publicado. Então, palavras que ele utilizou aqui não constam no dicionário que leva o seu nome. Então, ou seja, é um jogo muito interessante, assim, sabe? A riqueza de vocabulário que ele trouxe aqui, ele quis que, de alguma forma, espelhasse todo o trabalho do Joyce. Estima-se que o Ulisses do Joyce tenha 30 mil palavras, assim, tem um léxico orçado em mais ou menos 30 mil palavras. E o Ruais quis responder a isso da mesma maneira. Então, ele tinha um método bastante obsessivo de traduzir, mantendo um certo rigor, traduzir a mesma palavra sempre da mesma maneira. Se o Joyce utilizava sinônimos, ele utilizava sinônimos. Se, de alguma forma, ele usava duas palavras ao invés de uma, sendo que seria mais esperado que utilizasse uma, ele também faria isso na tradução em português. E aí acaba que o texto em português é um texto muito experimental. É um texto que a gente pode pensar como um texto que revela a fronteira entre... É um ensaio sobre a traduzibilidade do inglês para o português. A gente vai ver o Ruais o tempo inteiro lendo Ulisses a partir da sua língua materna e tentando pensar o Ulisses através dos olhos de quem lê a partir do português. E ele vai marcar muito isso no português. Então, todo estranhamento que ele sentia no texto de língua inglesa, ele marca isso no texto em português. Isso vai criar um texto que vai brincar com coisas que não interessavam ao Joyce, porque eram aspectos muitas vezes banais da língua inglesa ou normais, recorrentes da língua inglesa, que um falante de língua inglesa não percebe, mas que quando isso é visto de um outro idioma, isso estranha, isso ganha um sentido. E aí, uma das questões que o Benjamin, no seu grande ensaio, na tarefa do tradutor, ele vai falar sobre
sobre o propósito da tradução, né? O propósito do tradutor não é exatamente dizer o que já foi dito, né? Dizer o que está dito na obra original, mas de alguma forma deixar que essa língua do idioma do texto original, da obra original, abale, né, essa língua de chegada, né? De alguma forma fazer com que a língua para a qual se escreve, né, na qual se escreve essa tradução, ela se deixe abalar e se deixe ampliar, né, com base nessas experimentações do outro idioma. Porque o outro idioma foi pensado em cima do possível para aquele idioma. E aí, quando você vai traduzir tendo um outro possível, né? E aí você vai ter que expandir esse possível desse idioma aqui para conseguir dar conta dos jogos que foram pensados naquele idioma. E nisso você está expandindo as possibilidades do português, do idioma para o qual se traduz. O Ruais ele vai fazer isso o tempo inteiro. Então, o texto do Ruais é muito neológico. E é neológico mesmo onde o texto do Joyce não é neológico, né? Ele sente um estranhamento naquele texto, ele sente a necessidade de responder aquilo com algo que estranhe também ao leitor de língua portuguesa, né? E aí, então, a gente poderia pensar o Ruais como uma espécie de uma tradução, de um comentário sobre a traduzibilidade, né, do inglês para o português. E aí, cada estranhamento que você encontrar, se você for no original, você vai poder fazer lá uma grande elucubração, uma grande reflexão sobre o abismo existente entre esses idiomas, né, e formas de transpô-lo. Então, é muito interessante. Só que isso significa que a gente vai gastar muito tempo para ler um livro que já é gigantesco, né? E aí, por conta disso, muitas vezes a gente vai acabar deixando o Ruais de escanteio. Tem um ponto também que eu acho importante de comentar, por que a tradução dele é tão difícil, que tem a ver com o contexto político, né, que a gente vivia aqui. Essa tradução foi publicada em 66. Né? Quando a gente compara com os outros países, os outros idiomas ibéricos, né, a tradução em espanhol, a primeira tradução para o espanhol, ela saiu em 45 na Argentina. Né? E aí, a segunda tradução para o espanhol só vai sair na Espanha já na década de 60, depois do franquismo. Então, ou seja, durante as ditaduras peninsulares, foi impossível traduzir Ulisses, né, tanto na Espanha quanto em Portugal. Né? As traduções que saíram após o regime de Salazar e Franco. E aqui no Brasil, o Ruais parece que ele pegou a última fresta para traduzir Ulisses antes que o regime militar engrossasse e começasse a perseguir esse tipo de tradução. E uma das maneiras que ele encontrou de fazer isso foi tornando a obra tão erudita, tão absurda, tão difícil de ser lida, né, que nenhum censor conseguiria julgar aquilo uma obra que poderia ser censurada. Né? Então, a minha impressão de por que ele pesou tanto a mão nesse texto era como uma maneira de mandar uma mensagem para quem tentasse censurar esse texto. E, por isso, é um texto tão difícil de ser lido. Né? Mas é importante, então, que a gente leve em consideração, né, o contexto onde isso foi produzido, né, e valorize um pouco isso também. Né? Porque se ele não tivesse publicado ali em 66, muito provavelmente a primeira tradução para a língua portuguesa seria somente na década de 80, com a tradução portuguesa, que é uma tradução terrível, né, o que é bem ruim, aquela tradução. E aí as primeiras boas traduções começariam já no século XXI. Né? E a tradução do Ruais ela é muito interessante porque ela segue de perto o texto, fazendo algo que, mesmo traduções para outros idiomas, demoraram para fazer com o mesmo grau de rigor. Ele foi traduzindo Ulisses confrontando todas as traduções existentes naquele momento. E ele traduziu Ulisses antes de saírem as grandes enciclopédias sobre o Ulisses, sobre a obra do Joyce. Então, ele ainda era daqueles pioneiros que estavam inventando o que esse texto é capaz de dizer. Nem sempre esse texto foi óbvio. Eu sei que vocês já tentaram ler, muitos de vocês já tentaram ler e sabem que ele não é óbvio, mas para quem estuda esse texto a fundo, já tem uma bibliografia vasta, já tem uma estante, uma prateleiras inteiras de obras somente voltadas para explicar suas passagens mais abstrusas. Para quem estuda o livro, né, já existe uma certa sensação de que
é um livro explicável, né? É um livro que não é o caos, né? Que existe uma ordem que organiza, né, toda aquela balbúrdia, aquele barulho, aquele ruído, né? Mas em 66 isso não era verdade. Sabe? Em 66 ainda estavam começando a construir essa noção. Né? Ainda é antes da internet, né? É um momento em que, né, para vir um livro de fora para cá era muito mais difícil. Para saber quais eram os livros que tinham sido publicados sobre o Joyce naquele momento, imagina, aqui no Brasil, como é que ele ia saber, né, como é que ele ia estar a par, né, dos grandes trabalhos que já estavam sendo publicados sobre Ulisses. Não era simples. Então, esse é um ponto importante para que a gente também não entre num jogo assim, né, de crucificar o Ruais pela dificuldade, por ter... Muitas vezes ele é colocado como Ulisses é pouco lido no Brasil porque o Ruais fez uma tradução macabra sobre ele. Então, a gente responsabiliza ele, né, sendo que foi uma tradução muito pioneira. E eu gosto muito de frisar isso, né, a importância, então, dessa tradução. E aí, como resposta a essa dificuldade criada pelo Ruais, né, veio a tradução da Bernardina da Silveira Pinheiro, uma professora carioca, que resolveu fazer uma versão do Ulisses que permitisse que o leitor saísse da obra sentindo que ela é compreensível. Né? Então, ali tem uma versão que não faz nenhuma concessão, não tem nota de rodapé, não tem explicação nenhuma. Em nenhum momento ele se dignou a falar, a orientar, ajudar os seus próprios leitores a por que ele tomou tais e tais decisões. Não, ele joga tudo para o leitor definir, né, decidir, tirar suas interpretações. A Bernardina não. A Bernardina já vai organizar toda uma massa de textos que vai, de alguma forma, orientar essa leitura. Vai ter notas notas no final do livro que vão contextualizar a obra. Né? Tem muitas páginas de notas. E isso vai ter mapas. Né? Já vai ser uma edição que pensa na inteligibilidade do texto, né? Não pensa agora, né? É como se o Wise ele se preocupasse muito com a questão formalista, né? e um formalismo, né, de alguém que está lendo a partir de um outro idioma e que está querendo marcar no seu idioma os estranhamentos que sente, né? Como um falante nativo de português. A Bernardina não. A Bernardina naturaliza esses estranhamentos, fala, eu estranho isso daqui porque estou falando de outro idioma, mas eu não quero trazer esses estranhamentos para o meu idioma e também não me preocupo tanto com os jogos literários, os jogos verbais que vão estar o tempo inteiro presentes na obra do Joyce. Ela vai se preocupar, sobretudo, em trazer a superfície de sentido da obra. Né? Então, ou seja, o que está sendo dito na superfície do texto. Né? O que é muito importante quando não existe tanta bibliografia sobre o Joyce em português também. Né? Então, para quem não fala inglês, às vezes a Bernardina ela cumpre um papel importante que é de oferecer essa contextualização, né, de o que está acontecendo a cada momento. Né? Você pega uma frase em inglês, no original, e essa frase é muito hermética, ela te desafia, ela é muito difícil que você a compreenda, e aí, de repente, você olha para Bernardina para ver o que ele está dizendo nessa frase. Isso é muito interessante. Assim, né? O que ele está dizendo ali. Aí você vai para o Galindo, que é a última tradução brasileira, e você vai tentar, aí você vai buscar pelo Galindo como ele estava brincando, que jogos ele estava fazendo nessa passagem. Né? Então, o que ele está dizendo, né, dentro dessa ideia mais superficial de sentido. Né? Aqui, os jogos vão estar muito mais evidentes no Galindo, né? E o Ruais vai ser essa tradução que vai estranhando o texto a cada momento. Eu quero dar um exemplo. Ah, é? Ah, tá. Então, deixa eu fazer um comentário sobre outras coisas aqui. Então, antes de ir para as traduções, quero fazer comentários sobre obras que poderiam auxiliar na leitura do Ulisses. Né? Primeiro de tudo, né, temos uma edição importante, né, do Ulisses, que é a edição crítica do Gabler,
The Gabler Edition, né, que é essa tradução aqui, que é uma tradução que tem linhas marcadas. Isso fixou o texto do Joyce, né? Tem várias críticas a essa edição, né? Porque o Joyce ele não deixou, né, um manuscrito oficial, final, do jeito que ele gostaria, né? O texto foi muito mexido, né? Tanto o primeiro texto que foi publicado, tanto ele mexia muito, inclusive, na própria revisão, né? No processo de revisão da publicação, ele mexia nas margens do texto, ele foi expandindo pedaços do texto. Então, era um texto constantemente mexido, né? E aí a noção de um texto final, definitivo, ela é muito complicada, né? E aí tem várias edições que são consideradas as edições oficiais, assim, né? E essa daqui é uma das mais respeitadas, né? E sobretudo porque por conta dessa marcação de linhas, né? Isso permitiu, né, que o texto fosse tratado como se fosse poesia, né? Então, porque é isso, né? Na poesia a gente tem os versos, e os versos eles são imutáveis, né? Sempre o quinto verso é sempre o mesmo, independente da edição do poema que você esteja lendo. E aí aqui, quando faz isso, né, de alguma forma permitiu que um texto que fosse muito complexo ganhasse uma certa fixidez e que isso ajudasse a localizar, né, as passagens, as repetições, né, e vários debates que acontecem. O Joyce, o tempo inteiro, ele vai estar brincando, né, com repetições de frases, né? O Leopold Bloom, que é um dos personagens centrais, ele ouve uma música e ele vai ficar lembrando pedaços dessa música ao longo de todo o dia. E aí, no meio de um pensamento surge um pedaço da música e esse pedaço da música mescla com uma frase que ele estava pensando. Isso tudo cria 1000 complicações para a tradução, né? Porque primeiro a gente não tem uma mesma música, né, que poderia ser colocada nesse mesmo lugar, né? Essa música ela vai se fundir com outras frases e pensamentos dos personagens ao longo de todo o livro. Então, ou seja, muitas vezes a gente vai ter que mexer na letra dessa música para que ela faça sentido nas próximas aparições dela, e aí quebra um pouco esse ciclo de repetições, que é muito obsessivo e muito meticuloso, né, no Joyce. Ele faz tudo isso sem um computador. Ele fez tudo isso sem um Ctrl+L, sem poder... já é difícil com Ctrl+L, né, já é difícil editando um texto no Word, né? Imagina ele fazer isso ali, né, com esse grau de controle que ele tinha. Ele tinha um grau de controle gigantesco sobre esse texto. Isso é algo alucinante, né? E é sempre... existe todo uma certa... um pensamento, uma idealização, né, da capacidade de controle do Joyce, né? Então as pessoas ficam sempre tratando... Muitas vezes o tratam como uma espécie de um demiurgo, né? Um deus, né, que tem um controle total sobre a sua obra, sabe explicar minuciosamente por que tem uma vírgula aqui, um ponto ali, a palavra está escrita assim aqui e ali, sabe? Então é uma obra que não comporta a noção de erro. O erro cumpre ali um papel também, né? Ele é interpretável. A crítica muitas vezes se depara com erros e consegue justificá-los na obra. Então, por exemplo, tem um capítulo... agora esqueci qual que era a expressão específica, mas a ideia tá passando uma cavalaria real, né, por Dublin, e aí eles passam por uma ponte, e agora esqueci o nome da ponte, né? É isso que me... E aí quando eles passam pela ponte, né, eles vão falar que a cavalaria passou pela Royal Pond, sei lá, a ponte real, né? E aí quando eles passam por essa ponte, o comentador vem falar assim, né? Aqui há um engano. Essa ponte pela qual eles estavam passando não pode ser a ponte real, que fica em outro lugar da cidade. No entanto, talvez o narrador renomeou a ponte porque estava passando uma figura nobre, da nobreza, né, por essa ponte. Então, talvez isso não seja um lapso do Joyce. Então, eles ficam na dúvida já se o Joyce comeu bola ali, né, aí ele colocou o nome errado da ponte, ou se, na verdade, ele criou uma instância narrativa que ressignifica, né, que renomeia aquela ponte por conta de quem está passando sobre ela, né? Percebe, então, como isso é curioso, né? E isso cria uma ideia de uma figura que não erra, né? Dentro do próprio Ulisses vai ter um momento em que o Joyce adolescente, o personagem que
que é o Joyce adolescente, né, o Stephen Dedalus, que ele vai falar, né, que os erros são portais de descoberta, né? Não existe erro para o gênio, né? Os gênios não erram, né? Os erros são portais de descoberta, né? Então, uma obra que incorpora o erro, transforma o erro em parte do seu próprio significado, né? Isso então, muito importante ter uma edição que fixa dessa maneira o texto, para que a gente consiga localizar essas expressões, essas frases, essas repetições com muito mais facilidade, né? Então, para quem quer estudar, é muito bom ter essa edição crítica, né, do Gabler. Então, The Gabler Edition. É muito importante ter isso. E aí, existe um texto que se tornou muito importante, né, e que muitas vezes quem estuda o Ulisses acaba muitas vezes acreditando que esse texto explica a obra, né, que é um texto escrito coordenado pelo Don Gifford, e eu tenho o PDF dele aqui no meu pendrive, mas parece que o computador sumiu daqui. Mas qualquer coisa depois a gente pode conversar, né? Mas esse texto ele se propõe a comentar passagem por passagem da obra, né? Mas isso torna um livro que já tem, nessa edição crítica do Gabler, 650 páginas, isso torna o texto um texto de 1.500 páginas, numa fonte pequeniníssima, sabe? Uma fonte bíblia. Isso, então, ou seja, esse texto ele vai como se criar hiperlinks a partir de cada frase ou parágrafo do texto do Joyce. Isso retarda bastante a leitura, né? Isso ajuda quando você está interessado numa leitura aprofundada, pensando com o que o Joyce está querendo dialogar, né? E ele está dialogando com muita coisa. Ele vai fazer jogos, né, que vão fazer remissões e referências à história da língua inglesa, à história da Irlanda, né, à história do Ocidente, e ele vai ficar brincando com isso o tempo inteiro. E aí o Gifford ajuda você a se localizar nesses jogos, né? Mas se você for parar parágrafo a parágrafo para ler as duas coisas, você não termina o livro. E aqui o foco é a gente pensar justamente que estratégias que nos ajudem a avançar na leitura, fazendo com que ela faça sentido, né? Fazendo com que esse prosseguir faça sentido, né? Isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês avancem, consigam avançar, né? Sentindo que isso está fazendo sentido. E aí uma das obras, para quem fala inglês, né, que é muito útil, né, para isso é The New Bloomsday Book, né? Tem uma edição antiga, né, The Bloomsday Book, né? Então o livro do Bloomsday, né, do dia do Bloom, do dia de Bloom, né, porque Bloom é um sobrenome, e é o sobrenome da esposa dele também, da Molly. E esse livro do Harry Blamires, né, esse livro ele é muito precioso porque ele vai estar trazendo a narrativa que o Joyce escondeu, né? Então, o Joyce, muitas vezes, ele entra dentro da cabeça do personagem e ele começa, ou quando ele está fora da cabeça, e o narrador começa a descrever a cena, e muitas vezes ele deixa de fora aquilo que está de fato acontecendo e deixa de fora para que a gente infira o que está acontecendo. É um jogo de esconder, de mostrar e esconder o que está sendo mostrado, o que está sendo escondido e onde está a história, onde estão as coisas que a gente gostaria de estar acompanhando. Ele fica brincando o tempo inteiro disso. Então, em vez de nos mostrar o que está de fato acontecendo, ele vai mostrar como um personagem está reagindo a isso ou deixar completamente mesclado nas entrelinhas do texto o que está acontecendo. E aí isso torna muito difícil a leitura, né? E aí uma forma de... como é que chama isso no videogame? Quando joga com... Vocês lembram disso? Dava um comando aí, você coloca armas limitadas, cheat, né? De trapaça, né? É uma espécie de uma trapaça. Né? Então, e aí é uma espécie de trapaça, né? Porque é isso, em vez de você ter esse jogo demorado, tenso, né, e muitas vezes infrutífero, de tentar inferir o que está acontecendo, né, você lê ali a passagem, né, e aí vai aqui, e aqui vai estar apontando mais ou menos parágrafo a parágrafo, blocos de parágrafo, o que está acontecendo a cada momento. Isso é muito significativo, isso é muito
útil, né? Isso ajuda demais. Então tem momentos, né, que o narrador entra dentro da cabeça do Stephen, que é esse Joyce adolescente, né, que se acha um suprassumo da genialidade, né, e aí ele está lá andando na praia, né, e fazendo altas reflexões, né, pensando nas suas leituras de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, com 16 anos. Né, e assim, para quem não leu, com o grau de atenção que ele leu Aristóteles, e quem não leu São Tomás de Aquino, que eu acho que é a grande maioria da população, né, de leitores, né, vai ficar boiando boa parte do tempo. Né? E aí o que acontece aqui é que ele vai estar falando. Aqui o Stephen está fazendo referência ao conceito tal, trabalhado pelo Aristóteles naquela obra. Né? E aí se contextualiza isso. Né? E ajuda a que o texto faça sentido. Né? Ajuda que a gente, de alguma forma, compreenda o jogo que está sendo efetuado ali, né? A brincadeira que ele está fazendo ali. Isso faz com que o texto deixe de ser um enigma, em cada uma das suas páginas. É preciso, então, né, criar essas estratégias, né, para que a gente possa fruir essa obra, sobretudo em língua portuguesa. Né? Porque em língua portuguesa a gente vai estar vendo já um texto, a gente vai ter essa expectativa, né, de querer ter acesso às experimentações que o próprio Joyce fez. Né? Então, e para isso a gente deveria ir para o idioma para a língua inglesa, né? Mas isso nem sempre é possível, né? Porque ele está tratando com o possível para o seu idioma, o possível para o seu momento histórico, né? O possível para o que significa para a literatura, o que significa literatura naquele período, naquele momento. Ele está lidando com essas questões ali, né? Mas quando isso vai ser traduzido para outro idioma, né, outras questões vão ser colocadas aí também. Né? E aí, muitas vezes, então, se a gente vai com essa expectativa de tentar ver o que o Joyce está trabalhando em termos de experimentações linguísticas, né, e isso vai estar mascado, ou mascarado, ou deformado, ou transformado, né, de uma perspectiva mais positiva, transformado seria talvez uma fala menos... marcando menos essa posição da tradução em relação ao original, mas de qualquer forma vai estar bastante diferente daquilo que estaria visível para quem lesse diretamente no idioma em que o Joyce escreveu. E é isso, né? A gente vive num momento em que não é simples você parar para ler uma obra de 700 páginas, né, com esse vagar todo, né? Não é uma obra que dá para ler no ônibus. Dá, você pode até tentar, mas não vai ser muito frutífero, né? Porque ele é uma obra muito experimental. Todas as páginas, de alguma forma, elas comportam experimentos microscópicos. Ele trabalhou muito a linguagem, né? Ele reescrevia alucinadamente as frases até encontrar a forma mais inusitada de dizer as coisas e a forma mais reveladora, talvez. Então, ele vai conseguir, né, muitas vezes, fazer com que cada parágrafo seja uma espécie de um tubo de ensaio literário, né, e num grau que é dificilmente encontrado em outras obras. Né. Só que, para que a gente verifique isso, perceba isso, consiga lidar com essas experimentações, entender essas experimentações, ou notá-las ali naquela página, é preciso que, muitas vezes, alguém pegue você pela mão e comece a te mostrar, página a página. Olha o que o narrador está fazendo aqui. Olha o que está acontecendo nessa página. Olha o que está acontecendo nesse momento. Até que você pegue o tranco e consiga começar a fazer essas inferências por si própria. Né? Mas, geralmente, não é simples que você consiga fazer essas inferências por si própria, né, sem ter tido uma figura que te ajude, né, a perceber página a página o que está acontecendo. E aí eu quero agora mostrar um pouquinho dessas diferenças das traduções. Né? Tá gravando só o som? Só o som? Então posso ficar em pé? Então aqui a gente tem um trechinho do... não precisa disso. A gente tem aqui um trechinho do segundo episódio
né? Ali em cima, entre colchetes, está a forma como a gente cita o idioma, o texto na edição Gabler, né? Nessa edição crítica, que é a edição que ficou consagrada como a referência, né? Como é que, então, é o U de Ulisses em itálico, o 2, que é o episódio 2, né? Não tem delimitações de número ao longo do Ulisses, então não tem um momento que coloca 1, 2, 3. Os episódios também, a gente nomeia eles muitas vezes, mas esses nomes eles não estão presentes na edição que o próprio Joyce publicou, né? Então acaba sendo uma maneira da gente localizar e etiquetar, né, cada um desses episódios, né? Mas é importante que a gente saiba que eles não existem no texto em si dessa maneira, né? O Joyce até chegou a mandar para alguns amigos, né, umas tabelas, uns gráficos assim, sabe, com esse episódio remete, né, a um episódio específico da Odisseia, né, de tal personagem. Então, mas assim, isso muitas vezes é mais confuso do que esclarecedor. Isso não ajuda muito. Então, ali o episódio 2 e a linha 275, 276. Né? E aí, aqui nos de baixo eu coloquei as traduções brasileiras. Como estava falando também antes, o Brasil, né, a língua portuguesa foi dos idiomas europeus, os grandes idiomas europeus, foi um dos últimos a começar a traduzir Ulisses, e hoje é o idioma que mais tem traduções. E algo muito chocante em português, que é brasileiro sobretudo, que a gente tem 3 traduções de matrizes radicalmente distintas umas das outras. A gente tem 3 traduções que são completamente diferentes umas das outras. O que elas se propõem a fazer, o que elas se propõem a iluminar do texto, o que elas buscaram resgatar desse texto em seu idioma, né? E aqui ajuda bastante a gente a perceber um pouco isso, assim, né? Então a gente tem em inglês, né, The Black North and the True Blue Bible, né? É uma frase descontextualizada, né? Esse é o momento em que o Stephen está na escola onde ele é professor, conversando com o diretor, né, da escola, né? E o diretor está querendo defender os ingleses e querendo assumir, né, um tom em relação à Irlanda, em relação a Irlanda e Inglaterra nesse momento tem várias crises, assim. A gente vai estar sempre pensando, né, que os textos o texto do Joyce ele vai estar fazendo referência a grandes embates sociais, culturais entre esses países, né? E aí o chefe dele, né, o diretor da escola, ele está falando algo sobre essa história da Inglaterra e da Irlanda, né, e do Reino Unido, né, e aí isso aqui é uma frase que o Stephen pensa. Então, isso daqui é um trecho de um monólogo interior do Stephen, né? E aí, o que é um monólogo interior, né? Esse é um dispositivo que foi levado às últimas consequências pelos escritores modernistas, pela Virginia Woolf e pelo próprio Joyce aqui no Ulisses, que é quando o narrador entra dentro da cabeça do personagem, né? Mas não é que ele mostra, não é que ele adapta o que está sendo pensado. Ele tenta trazer o que está sendo pensado da forma como está sendo pensado. O Ulisses ele vai fazer isso de uma forma muito radical, porque ele vai criar estilos diferentes para cada um dos personagens. Então, o monólogo interior de cada um dos personagens é radicalmente distinto um do outro. E a gente vai ter, então, um Stephen que ele pensa de uma forma muito concisa, muito lapidar e muito erudita, né? Então, ele pensa como quem escreve, né? É até meio fake, assim, né? Não é possível que alguém pense dessa maneira o tempo inteiro, né? A gente vai ter isso confrontando, isso se chocando com a maneira como o Leopold Bloom, que é o grande personagem, talvez, da obra, né, que é o homem comum, né, com seus conhecimentos comuns, né, com as suas leituras superficiais de obras, não é um estudioso de nada, mas conhece um pouco de tudo, né, leu um pouco de tudo nos jornais, né, conhece algumas obras, alguns versos de cor.
E a gente vai ter, então, essa figura como ela pensa, e ela pensa radicalmente diferente do Stephen. E a gente vai ter, no final, o último episódio, o episódio conhecido como Penélope, né, que é o episódio da Molly Bloom, que é a esposa do Bloom, né, que aí vai ser um jorro, né, de 50, 60 páginas, dependendo da edição, né, de uma mulher semi-acordada, semi-dormindo, né, meio pensando, meio falando em voz baixa, né, na cama, com o marido, com o Bloom deitado ao seu lado, dormindo, né, e ela vai ter, então, esse jorro de palavras sem pontuação, sem diacrítico, né, e a gente vai ter que ficar organizando esse texto para conseguir fazer que ele faça sentido. Então, para mostrar esse momento insônia, esse momento que ela própria não está, como se ela estivesse pensando sem filtro, né, e aí vai ter esse jorro agressivo, violento, né, mostrando, inclusive, uma mulher por uma outra perspectiva, que não era essa mulher fofinha, né, como é que é? A bela recatada do lar. Né? Não, é uma mulher que acabou de se encontrar com seu amante, acabou de se tornar uma adúltera, né? E que está pensando bastante sobre isso. Né? Um dos textos que eu trouxe aqui para a gente discutir é justamente isso. Né? Então, ou seja, vão ter esses três que são muito diferentes, mas vai ter outros personagens também que vão ter seus monólogos interiores registrados, e a gente vai poder, então, acompanhar maneiras, raciocínios, registros de raciocínios possíveis que são muito diferentes entre si. E essa é uma das genialidades do Joyce. Só que aí, a grande questão é que o Joyce ele não marca quando o narrador está falando e quando ele entra dentro da cabeça do personagem e passa a apontar, a transcrever os seus pensamentos. Então, a gente vai ter que o tempo inteiro ficar considerando, propondo uma hipótese se aquilo que a gente está lendo é responsabilidade do narrador ou se aquilo é o narrador trazendo um pensamento do personagem que está em evidência naquele momento. E quando a gente vê essa frase, The Black North and the True Blue Bible, né, a gente vai ver as traduções. Depois a gente comenta o que significa isso. Né, mas dá para perceber, né, pela forma como está escrita e pela cada uma das traduções, uma diferença muito drástica. Né? Então, o norte sinistro e a verdadeira Bíblia puritana. Essa é a versão do Ruais. Né? Essa versão não fala muito sobre a tradução do Ruais, na verdade. Acaba que essa frase que eu selecionei ela é boa para mostrar as diferenças entre Pinheiro e Galindo. Né? Olha como o Pinheiro traduziu. O norte protestante reacionário e os verdadeiros presbiterianos escoceses legalistas da Bíblia. Vocês percebem uma diferença radical aqui, né, entre o que está escrito em inglês? Eu não sei o que significa aquilo. Eu olho para aquele fragmento assim e falo, isso aqui é aleatório para quem não é irlandês e conhece profundamente a história irlandesa, escocesa e inglesa, a história do Reino Unido. Isso aqui é uma frase estranha, né? Mas a gente percebe muitas diferenças entre o que o Ruais está propondo e o que a Bernardina está propondo. E aí a gente chega no Galindo, o norte negro e a Bíblia em bom azul. Né? E a gente vai percebendo, né? O que vocês acham? O que isso diz para vocês? Se vocês fossem comparar essas versões, como é que vocês pensam, o que vocês estão vendo? Né? Me dá uma ideia. Não, isso é ruim, né? Porque não tem microfone. Tem um microfone ali? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que está vendo aqui? Eu vou mostrar agora a nota que o Gifford, aquela enciclopédia sobre Ulisses traz, né? Que é aquela que eu tenho no PDF aqui. Né? Então, o Don Gifford, ele vai falar, né, que Black North se refere à Irlanda do Norte, Northern Irish, after Black or Reactionary Protestants. Então, depois de protestantes negros ou reacionários. Negros não no sentido de cor de pele. E a true blue was originally, né, um verdadeiro azul era originalmente um presbiteriano ou um covenanter, que é uma outra forma de presbiterianismo, né, escocês do século XVII. A partir da cor azul que eles adotaram em oposição ao vermelho dos realistas durante a Guerra Civil Inglesa. Né? Então a gente vê, olha só,
né, Black North, né, Black or Reactionary Protestants, e aí a gente olha ali na Bernardina Pinheiro, o Norte Protestante Reacionário. Né, e a gente vê o The True Blue Bible, né, os verdadeiros presbiterianos escoceses legalistas da Bíblia. É muita palavra para pouca coisa que está escrita pelo Joyce. Né? E aí, qual que é a grande questão que isso causa? Isso causa um problema, né, para a economia do texto, porque isso daqui está sendo pensado pelo Stephen. O Stephen, ele pensa como alguém que escreve, e como alguém que escreve, né, da forma mais lacônica e sintética, concisa, sofisticada possível. Né? Ele jamais diria essa frase: o norte protestante reacionário e os verdadeiros presbiterianos escoceses legalistas da Bíblia. Ele jamais pensaria isso. Né? Então, aqui a gente tem uma questão. Né? Uma das coisas que a gente discute muitas vezes na tradução é que não existe uma tradução errada em si mesma. Existe, né, de uma determinada perspectiva adotada, considerando um propósito, né, que é alterável, né, a gente pode pensar que uma tradução ela peca em alguns aspectos em relação a outra, mas de acordo com uma hipótese de leitura, o que essa passagem diz. Né? E se a gente pensa isso como um fragmento de monólogo interior do Stephen, revelador de como ele pensa, de como ele formula suas frases, seus pensamentos, isso aqui fracassa de alguma maneira. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é útil para quem não tem o Gifford para ler. Percebem como isso aqui é útil? Né? Então, você pode ler o Galindo e você fala: o Norte Negro e a Bíblia em Bom Azul, que tradução perfeita. O que isso significa? Isso significa nada. E aí, a Bernardina Pinheiro vai te ajudar a se localizar nesse texto. Então, de alguma maneira, vai ser útil que vocês considerem sempre duas traduções: a Pinheiro e a do Ruais, ou a Pinheiro e a do Galindo. Né? Isso que eu recomendo para vocês. Se vocês pegarem a do Ruais e a do Galindo, vocês vão ver traduções que se chocam em vários momentos, assim, e que não se iluminam também muito. Então, por mais que a Bernardina da Silveira Pinheiro ela traga uma proposta que simplifica muito o texto, né, facilita o acesso ao texto, ela é útil, né, porque, sobretudo para quem não tem essa parafernália textual de língua inglesa, né, que vai esmiuçando os pormenores do texto inglês. Então, isso aqui é muito importante. Né? Mas, antes, né, de começar, de fato, eu selecionei alguns fragmentos de alguns momentos dos pensamentos dos personagens. Né? Eu quero focar muito nesse monólogo interior dos personagens e, às vezes, também na passagem do narrador para o pensamento. A gente conseguir flagrar isso a partir do português. Né? Não trouxe mais esse confronto do texto em inglês com o texto em português, que eu quero que a gente consiga ver algumas coisas no texto que a gente vai ter, na maioria das vezes, à nossa disposição. Mas tem um momento, né, do texto que ele, se me perguntassem assim, uma frase que sintetiza, resume Ulisses, né, 700 páginas do Ulisses, eu usaria essa última frase aqui: não verbalmente, substancialmente, né, trocando a afirmação por esse livro foi compreendido pelo leitor, né, não verbalmente, substancialmente. Né. E o que é essa passagem? A gente tem aqui o episódio 17, o penúltimo episódio, um episódio que é narrado. Cada um dos episódios, o Joyce vai inventar uma nova maneira de narrar. Né? Alguns episódios a forma narrativa não é tão evidente, né? Pelo menos para mim, assim, por mais que a crítica tenha etiquetado, né, colocado cada um dos episódios com um modelo técnico narrativo muito nítido, né, nem sempre é assim tão nítido. Né? Há momentos em que se destacam visualmente, inclusive, e um desses momentos é o episódio 17. O episódio 17 ele vai ser narrado com perguntas meio retóricas e respostas a essa pergunta. Então, em vez de ter um narrador que vai falar: olha, os personagens entraram ali no galpão e fizeram isso, 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 a gente vai ter um personagem que traduz tudo o que está acontecendo para
perguntas e respostas que vão ficar se sucedendo umas às outras. É alucinante. Perguntas e respostas muito pedantes, inclusive, usando um inglês muito erudito, muito técnico, às vezes, para dizer coisas estúpidas. Assim, né? Então, o Bloom ele foi até a torneira, o que ele fez? Ele girou a torneira e o que aconteceu? Né? Saiu a água lá do reservatório de Roundtown e foi passando pelos encanamentos que custaram tantas libras por metro cúbico, e ele vai fazendo todo esse inventário da passagem da água até chegar na torneira do Bloom. Que é algo absurdamente desnecessário. Ele perde páginas nisso. E é muito engraçado e tedioso ao mesmo tempo. Então a gente fica numa sensação estranha, assim, de estar lendo um texto, isso que não faz nenhum sentido, e é por isso que está sendo descrito dessa forma. Ele vai ficar brincando, né, de questionar o que é para ser trazido para dentro de uma obra literária. Né? Ele vai estar zombando, inclusive, com algumas das preocupações maiores dos naturalistas e dos realistas, né, que ficavam sempre muito preocupados em descrever todos os pormenores, os detalhes, porque tudo podia ser relevante para que se entendesse aquele quadro mais amplo, né, no qual aquela cena estava encaixada. Né? Então, essa obsessão dos realistas naturalistas por uma escrita literária que fosse o mais próximo possível de uma ideia científica, trazendo todos os pormenores de uma forma objetiva, né? Isso está sendo parodiado e zombado por esse episódio do Ulisses. Né? Então, ele vai trazer 1 bilhão de informações completamente desnecessárias, mas verídicas, né, para subverter essa ideia de o que deve ser trazido numa obra literária, o que deve ser descrito, narrado. Né? Isso me lembra também uma frase do Machado de Assis sobre o Eça de Queiroz, sobre o Primo Basílio, né? Quando ele fez a resenha do Primo Basílio em 1878, ele fala, né, que uma das que o escritor realista como é que era? Você lembra disso, Josélia? Da linha do esfregão? Das linhas do esfregão? Que o escritor realista teria uma espécie de um gozo, né, se ele pudesse contar quantas linhas tem uma vassoura lá, um esfregão, e pudesse trazer essa informação para dentro da narrativa. Né? Então, ou seja, completamente desnecessário, né? E aí o Machado zomba disso, né? Tratando isso como uma preocupação despropositada, né? E uma figura que não sabe, falando que o escritor realista muitas vezes não sabe selecionar o que de fato tem interesse para a narrativa. Né? E aí o Joyce, de alguma forma, também vai brincar com isso, construindo uma narrativa que vai contar quantas linhas tem o esfregão ali, quantos negocinhos tem a vassoura ali. Né? E aí, então, dentro desse episódio, desse método de funcionamento que vai ser descrito, né, tudo o que vai acontecer nesse episódio. Sempre perguntas e respostas, umas seguidas das outras. Assim, né? Então, a gente está ali, o Bloom falando um pouco antes. Né? Por que ele não acredita na infinita perfectibilidade do ser humano? Aí ele vai enumerar um monte de causas disso da forma mais pedante possível. E é tão pedante, mas, ao mesmo tempo, é tão rigoroso, né, que isso não pode ter sido dito pelo Bloom. Né? Então, nos momentos em que o narrador traz palavras que não caberiam na sua boca, a gente sabe nitidamente que é o narrador que está traduzindo as palavras do Bloom para um outro tipo de registro. E aí, isso significa que a gente não tem acesso direto ao que foi dito pelo personagem. A gente vai ter acesso a uma narrativa, né, a uma versão mediada. Né? A gente vai ter que imaginar o que de fato aconteceu através de séries, de camadas de mediação. Né? Mas quando aparece o Stephen, quando aparecem as passagens falando sobre o Stephen, a gente tem a impressão de que é trazido de uma forma mais próxima de como ele próprio diria. Né? E aí apareceu esse momento. Assim, né? Então, o Bloom ele não acreditava na infinita perfectibilidade do ser humano, né? Como se o Bloom dissesse isso, fosse capaz, como se alguém fosse capaz de formular essa frase no seu cotidiano. Assim, né? E aí aparece assim, Stephen comungava de seu desânimo, e aparece isso daqui. Ele afirmava sua significância como animal racional consciente que evolui silogisticamente do conhecido ao desconhecido e reagente racional consciente entre um micro e um macrocosmo inelutavelmente edificados sobre a incerteza do vácuo.
E aí, essa afirmação foi compreendida por Bloom não verbalmente, substancialmente. Né? Eu gosto muito dessa frase, não verbalmente, substancialmente, porque ela sintetiza o possível, a leitura possível do próprio Ulisses. Né? Então, se a gente termina o livro e nos perguntam se a gente entendeu, compreendeu, aprendeu o livro, né? Não verbalmente, substancialmente, o que quer que isso signifique. Então, eu sinto que, de alguma forma, essa frase ela sintetiza a postura possível para esse texto. Né? Eu gosto sempre, então, de trazê-la. E aí, aqui eu quero trazer um momento, né, do primeiro episódio, né, algo que, quando me disseram, né, quando me apresentaram isso... quando eu li a primeira vez o episódio, eu achei ele estranho, simplesmente estranho. Né? Era esquisito, né? Como se eu não entendesse o propósito da forma como estava sendo narrada as coisas. Então, por exemplo, tinha vezes que não falava assim, o Buck Mulligan disse isso. Fala, a voz do Buck Mulligan disse isso. Né? A boca do Buck Mulligan disse isso. Né? E aí você não conseguia entender exatamente de onde vinha isso. Até que, né, fazendo essa disciplina com esse professor na Unicamp, a gente foi tendo acesso a uma leitura que ia apontando hipóteses de por que algumas coisas estavam acontecendo. E aí, nesse primeiro episódio, é muito evidente isso. Nesse primeiro episódio, está sendo trazido tudo de uma perspectiva muito empática com a figura do Stephen, que é o Joyce adolescente. Né? E aí, é como se tomasse as dores desse personagem e visse os outros personagens meio que pelos sentimentos que o Stephen demonstrava em relação a eles. Então, a narrativa vai descrever os outros personagens, né, através desse sentimento meio amargo, né, azedo, né, que o próprio Stephen tem em relação a eles. Então, o Stephen sempre se sente meio excluído, menosprezado, humilhado, né, zombado. E aí a gente vai acabar percebendo isso na própria maneira como o narrador vai se referir a esses personagens ao redor dele. Muitas vezes reduzindo esses personagens às partes do seu corpo. Né? Então, ou seja, não é o Buck Mulligan que disse, é a boca do Buck Mulligan que disse. Né? E brincando um pouco com os sentidos que isso adquire. Né? E isso ajuda bastante na leitura da obra, né? Vocês perceberem de que maneira os personagens estão sendo apresentados. Né? E aqui tem um momento em que chega a moça do leite e ela vai levar leite para eles. Está lá o Haynes, que é um inglês, o Buck Mulligan e o Stephen. Eles estão reunidos para tomar o café da manhã na Martello Tower, que é onde eles moravam. E aí a moça do leite, ela vai perguntar: o senhor é estudante de medicina, senhor? A velha perguntou, falando para o Buck Mulligan. Né? Sou sim, dona, Buck Mulligan respondeu. Nossa, ela disse. Stephen ouvia em silêncio desdenhoso. Ela curva a cabeça velha a uma voz que lhe fala alto. Seu doutorzinho, seu xamã. De mim ela faz pouco. A voz que vai cingir e untar para a sepultura tudo que nela não sejam impuras entranhas femininas, da carne do homem feitas não à semelhança de Deus, presa da serpente. E a voz alta que agora faz que se cale com vagos olhos esquivos. É uma frase estranha, né? Muito esquisita a maneira como está sendo narrado o que está acontecendo aqui. Né? E aí, algo que vai ajudar, que vai nos orientar a entender o que está sendo trazido é: de mim ela faz pouco. Nesse momento, esse de mim ela faz pouco é quando a gente percebe, né, que alguém está falando ali, e já não é esse narrador em terceira pessoa, né, distanciado, objetivo, né, onisciente. Aqui é como se ele entrasse dentro do pensamento do Ulisses, do Stephen. Mas a primeira frase não é. Stephen ouvia em silêncio desdenhoso. Isso daqui não é o Stephen pensando. Isso aqui é o narrador falando do Stephen. E em seguida entra dentro do pensamento dele. Né? E aí vai falar o quê? Vai mostrar de que maneira ele está lendo essa cena. Ele está vendo essa mulher trabalhadora levando leite ali para aquela figura elitizada ali, o Buck Mulligan, essa figura de outro padrão, né? O Haynes, que vai ser esse inglês que está ali, tem vários ressentimentos entre irlandeses e ingleses, e aí o Stephen nota, né, que
essa mulher simples, dentro da sua simplicidade, ela curva a cabeça velha a uma voz que lhe fala alto. O Buck Mulligan é reduzido a uma voz aqui, né? Então ele é tratado como uma voz. Nesse momento da narrativa, a gente percebe porque todas as vezes antes, o Buck Mulligan muitas vezes foi referido como uma voz disse e não ele disse, né? Aqui a gente entende que é a forma como o Stephen está lendo esse personagem, está sentindo esse personagem, e aí a gente percebe que o narrador está se comportando dessa maneira, né? A voz, né? Olha, ela curva a cabeça velha a uma voz que lhe fala alto. Aí, ponto ali no final, a voz que vai cingir e untar para a sepultura tudo que nela não sejam impuras entranhas femininas, da carne do homem, feitas não à semelhança de Deus, presa da serpente. E a voz que agora faz que se cale com vagos olhos esquivos. Então, é um pouco... É nesse tipo isso é algo que ajuda bastante a ler esse primeiro episódio, por exemplo, né? A gente perceber de que maneira os personagens estão sendo descritos e entender, né, que muitas vezes a postura, a perspectiva na qual eles estão sendo apresentados revela, né, a maneira como o próprio Stephen está se colocando em relação a eles. Então, isso aqui como um exemplo de pensamento do próprio Stephen, né? E aí, com um pensamento tão sofisticado e tão organizado dessa maneira, né, a gente consegue entender por que ele afirmava a sua significância como animal racional consciente, que evolui. A gente consegue entender que isso daqui, de alguma forma, é mais próximo de como o Stephen próprio pensaria ou falaria do que a contínua perfectibilidade do ser humano na voz do Bloom, né? Então a gente começa a tentar fazer hipóteses sobre quando o texto que está chegando até nós ele é mediado e quando ele está como se fosse, entre aspas, né, como uma citação direta, né? Aí aqui a gente vai ter um exemplo do pensamento do Bloom, né, o Leopold Bloom, né? Isso aqui no episódio 13, né, episódio conhecido como Nausicaa, né, que é um episódio dividido entre duas perspectivas, né? A primeira metade do texto, né, é narrado de acordo com o inglês de narrativas tidas, né, como femininas, dessas historinhas de banca, Sabrina, né, mas daquele começo do século XX. Né? E aí a gente vai ter uma personagem, mulher, né, que vai estar na praia, né, fazendo altas... fantasiando com o príncipe encantado, com essa figura que chegaria, e dentro de um inglês também, de uma linguagem que de alguma forma, parodia, de alguma forma reproduz, né, esse inglês dessas narrativas, né, essas narrativas românticas, mas não romântica no sentido do romantismo período, mas desse romantismo, essas coisas de banca de jornal, mimetiza isso, reproduz isso, mas ao mesmo tempo parodia isso, né? Então aqui e ali, né, a gente percebe uma sensibilidade que questiona isso através da própria personagem principal, a Gertie, né? E aí a segunda metade do texto é já focado completamente na figura do Bloom, né? E a passagem se dá no momento em que o Bloom e a Gertie se veem na praia. E aí a Gertie está lá sentada na areia e fica meio que provocando o Bloom, e o Bloom se masturba por cima da roupa, fica lá se masturbando, e até que ele chega a gozar, né, e aí a figura vai embora, e quando ela vai embora ele percebe que ela era manca de uma perna, e aí ele zomba disso, né? Essa é uma passagem muito, muito pesada também, assim, né? Que isso é engraçado, assim, que às vezes que foi discutido isso em sala de aula, o quanto era risível essa passagem, né? E o quanto vai passando o tempo, a gente vai percebendo também outras formas de ler, né? Isso dialoga muito com aquela passagem do Machado, do Brás Cubas. Vocês lembram da moça, da borboleta negra, acho, né? Que era uma moça... Porque manca-se bela, né? E tem vários pontos em comum, assim, em contato entre a obra do Machado e do Joyce, pontos muito inusitados, assim, muito inesperados de contato, né? E aí, a partir da segunda metade, então, chega um monólogo interior, né, focado completamente na figura do Bloom, né? Mas é isso, né, oscilando entre passagens narrativas de um narrador que vai descrevendo o que está acontecendo, e aí momentos em que ele entra dentro da mente desse cidadão, que é uma mente muito engraçada, divertida, e que reproduz também todos
preconceitos e pensamentos de um momento, né? E aí, olha só esse momento aqui, né? Ele tá andando ali, né, pela praia, né? E cachorros um no rabo do outro. Boa noite. Boas. Como tem cheirado? Muito bem, obrigado. Os animais se guiam por isso. Isso agora, vendo assim, a gente é igual. Algumas mulheres, exemplo, mandam uma mensagem de alerta quando estão menstruadas. Chega mais perto. Aí vem um trescalo que dava para pendurar o chapéu. Como o quê? Conserva de arenque estragada. Uf, por favor, não pise na grama. A forma como ele vai, né, ele vê um cachorro, aí ele imagina essa narrativa aqui, né? Ele vê um cachorro, aí ele imagina essa coisa um cachorro no rabo do outro, boa noite, boas, né? Ele tá imaginando um diálogo para os cachorros, né? Como tem cheirado, né, a tradução do Galindo, né? Como tem fungado, Ruais disse. How do you sniff, em inglês? Como tem cheirado. Muito bem, obrigado. Os animais se guiam por isso, né? Então, ou seja, tem uma certa um pensamento a livre associação, né? Então, ver alguma coisa, isso de alguma forma faz com que você imagine, né, toda uma narrativa e foge daquilo que está sendo descrito. Percebe que ele não está descrevendo que o Bloom está na areia, na praia, caminhando, né? Ele está mostrando os pensamentos do Bloom e a gente vai ter que imaginar o que está acontecendo no restante, em volta, contextualizando esse pensamento. E aí por isso que o Bloomsday Book, né, ele ajuda, ele é muito útil, né? E aí um momento aqui embaixo que mostra, né, um pouco dessa experimentação com o coloquial, mas que dá um outro grau de realismo também para a obra. Aqui é um registro muito realista, né? Tem críticos que vão pensar o Joyce como um extravasamento do projeto realista de literatura, né? Ele vai levar o realismo para um outro patamar, né? E aí eu vejo isso, por exemplo, nesses momentos, né, desse tipo de descrição. O Sr. Bloom inseriu o nariz na abertura do colete. Amêndoa, não. Limão, isso sim. Ah, não, é o sabonete. Estão entendendo? Entenderam o que aconteceu aqui? Não? O Sr. Bloom inseriu o nariz na abertura do colete, né? Ele tá o narrador está descrevendo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele está trazendo referências do que o próprio Bloom está fazendo. Então, a frase, o Sr. Bloom inseriu o nariz na abertura do colete, está entremeada, está marcada por os momentos em que o próprio Bloom está cheirando a própria abertura do colete, porque ele está sentindo um cheiro diferente, né? Então, quebra a própria frase, né, para trazer, né, isso ali, né, amêndoa ou... E aí traz o pensamento dele. Então, a narrativa está sendo atravessada, né, por uma indicação onomatopaica, esse que vai remeter ao aspirar, né? E aí, junto, está tendo todo o pensamento lacunar, o pensamento inconcluso. A gente não termina as frases quando a gente está pensando. E essa é uma das coisas que o Joyce faz de modo muito brilhante. Ele traz frases completamente inacabadas e que a gente consegue imaginar o que ele está querendo dizer. Frases que ficam pela metade, né? Frases que são agramaticais, porque a gente muitas vezes vai pensar de forma agramatical, na rapidez ali, no momento, no calor do momento, vai saindo um monte de frases inusitadas. Então, amêndoa ou não, limão, isso sim, ah, não, é o sabonete, né? Então, ele sentiu um cheiro esquisito e aí ele vai lembrar que tinha um sabonete, né? E esse sabonete vai ser um dos grandes acontecimentos do livro, né? Que o Bloom ele vai comprar esse sabonete de limão e ele vai colocar no bolso de trás, aí uma hora ele vai sentar na carruagem e quando ele senta, senta em cima do sabonete e aí ele busca um momento que ninguém está olhando para tirar o sabonete e colocar em outro bolso. Aí vira e mexe, ele levanta, abre o paletó e sente aquele cheiro. Nossa, que cheiro é esse? Ah, é o sabonete. E ele vai ficar mudando o sabonete de bolso. Tem críticos que ficam falando sobre a saponíada, né? Que então é a saga desse sabão, assim, né? Ficam tentando imaginar em cada momento do Ulisses onde está o sabão, em que bolso do Bloom ele está, sabe? Vão ficar brincando com isso, né? Como um jogo, né, que o próprio Joyce está possibilitando ali, está convidando que seja feito, né? E aqui, então, percebem que essa forma de pensamento já é muito diferente do Stephen, né? É radicalmente diferente, né? A linguagem usada, né? A forma de organizar as frases, as palavras, né?
Aí aqui tem um outro momento que é muito, muito bonito também, assim, né? A gente vai ter o livro inteiro, outro ponto de contato entre Ulisses e o Machado, né? Que é o Dom Casmurro, né? A questão da traição da esposa. São 18 episódios aqui no Ulisses, e boa parte deles a gente vai ter o Leopold Bloom imaginando que, à tarde, o empresário da Molly vai visitá-la na casa para eles ensaiarem um número para a turnê que eles vão fazer, e aí vai rolar uma infidelidade, né? Ele nota isso, ele pressente isso, né? Ele pressente pela maneira como chega uma carta para ela, né? E a carta estava endereçada para Mrs. Marion Tweed, né? Que era o nome de solteira, é o nome de solteira dela, né? Não é Marion Tweed, não, perdão. Mrs. Marion Bloom. E esse não é o jeito de se dirigir a mulheres casadas na época. Não sei se vocês sabiam disso, assim, né? Mas o jeito de se dirigir a uma mulher casada nessa época, e em português também, eu conheço exemplos disso até nos anos 80 aqui no Brasil, seria falar, por exemplo, Senhora Leopold Bloom. Vocês conheciam isso? Sabiam disso? É inacreditável isso. A Senhora Leopold Bloom. Então, era para ter sido escrito assim a carta. E como estava escrito Senhora Marion Bloom, né, o Bloom ele já fica receoso. Assim. E aí ele pega a carta embaixo da porteira, entrega na mão da Molly. Aí a Molly, você não vai fazer meu café da manhã? Aí ele desce para fazer o café da manhã. Quando ele volta, a carta está escondida embaixo do travesseiro. Né, um pedacinho dela só está peeping, né, tá tipo espiando, assim, um pedacinho da carta está espiando para fora, assim, meio que chamando a atenção, tá um pedacinho rasgado da carta, né, tá aparecendo ali embaixo do travesseiro. E a Molly mudando de assunto, ela não querendo falar sobre a carta. E ele pergunta: quem te mandou a carta? É o Boylan, que é o empresário, né? Ele vem hoje à tarde para a gente ensaiar um número, né? E aí ele vai passar o dia pensando que ele vai ser traído pelo Boylan, né? E aí ele vai estar sempre dentro de um pensamento contraditório, né, de o que ele deve fazer em relação a isso. Se ele deve tentar impedir que isso aconteça, se ele deve se conformar que isso aconteceu, se ele deve, de alguma forma, pensar numa vingança, se ele deve se divorciar, tentar fazer um assassinato, cometer um assassinato, ou se deve fingir que nada aconteceu, né? E a gente vai passar, então, 17 episódios em que a voz da Molly não aparece, né? Ela aparece somente como personagem, brevemente, em um ou outro momento do episódio 4. Então vão ser 17 episódios sem que a gente veja a outra parte. E sem ver a outra parte, a gente pode imaginar, né, que o adultério da Molly é tão absurdo quanto o adultério da Capitu, né? Mas aí aparece o episódio 18, que é o episódio onde ela pensa, fala, né, e a gente vai ter acesso direto à versão dela dos fatos. E aí a gente vai ter certeza que isso aconteceu, que o adultério aconteceu, mas vai ter certeza também de uma outra perspectiva, né? E aí aqui, mas assim, o tempo inteiro a coincidência vai estar presente. Esse é um livro que ele incorpora o erro, mas ele incorpora a coincidência também, de uma forma que fica sempre esquisito. A gente não sabe se a coincidência foi premeditada ou não, né? É um livro que fica jogando o tempo inteiro com a coisa da coincidência. Então ele está ali numa carruagem com amigos indo para o enterro de um rapaz que ele conhecia. E aí as pessoas vão e fazem sinal, cumprimentam alguém do lado de fora, e aí alguém pergunta quem que era, e aí alguém fala: é o Boylan, né? E aí acontece isso daqui. O Sr. Bloom verificou as unhas da mão esquerda, depois as da direita. As unhas, isso. Será que ele tem alguma coisa a mais que ela vê? Fascínio. O pior homem de Dublin. Vive disso. Elas, às vezes, sentem o que uma pessoa é. Instinto. Mas um tipo desses, as unhas. Eu estou só olhando para elas, bem aparadinhas. E depois pensando sozinho. O corpo ficando um pouco mole. Eu haveria de perceber pela lembrança. O que é que provoca isso? Acho que a pele não consegue se contrair tão rápido assim quando a carne despenca. Mas a forma está lá ainda. Ombro, quadril, roliça, noite do baile se vestindo, combinação atrás da bunda presa. É muito poético, né, a forma como isso é registrado. Né? Pensar, aparece o Boylan, as pessoas perguntam, falam, mencionam o nome do Boylan, e aí ele, as unhas, eu estou olhando para as minhas unhas. Nossa, estão bem aparadinhas. Né? De alguma forma ele tentando fugir dos próprios pensamentos, do que aquilo desencadeou dentro da sua mente. Né?
E aí, junto com isso, ele vai pensar sobre esse sujeito, vai pensar na Molly, que vai receber uma visita dele logo mais. Né? Então vai ficar nesse jogo. Né? Quando vocês leram o texto, dava para sentir bem essas passagens, esses momentos? Né? É muito bonito isso. Né? E aí, na sequência, vai um dos personagens, vira para o Bloom e fala: e aí, como é que está a ideia do concerto que a Molly vai fazer com o Boylan? E aí o Bloom fica naquele jogo de: será que eles sabem que eu vou ser traído? Será que todo mundo está sabendo, menos e só eu não sei que todo mundo está sabendo? Será que eles estão zombando da minha cara? Né? E fica sempre nesse jogo de o que é coincidência, o que está por trás. Né? O sentido do texto ele está muito presente nesses momentos. Né? Esses momentos dessa indecidibilidade, dessa indeterminação do sentido. Meu doutorado foi sobre isso. Foi pensar, né, de que maneira o Joyce vai sempre lidar com um sentido que a gente não tem como garantir aonde ele chega, né, de onde ele parte, né, o que ele quer dizer afinal das contas. Assim como uma passagem como essa. Esses outros personagens estão aludindo ao Blazes Boylan por saber, de alguma forma, por cutucar o Bloom, por provocar o Bloom, por zombar do Bloom, ou é coisa da cabeça dele, né? Assim como antes de chegar no episódio da Molly, antes de consumar-se a traição, dá para saber que ela vai realmente traí-lo? Né? Dá para saber se ela já traiu antes ou não? Né? São várias perguntas que vão sendo feitas, né, que a gente vai se perguntando. Mas é muito bonito a forma como ele vai tecendo isso, né, brincando de construir essas descobertas e essas percepções, essas sensações diante do mundo real ao seu redor. O que vocês acharam disso aqui? E comparando também com essa parte do... Eu gosto muito dessa frase, o Sr. Bloom inseriu o nariz. Né? Eu não sei fazer isso aqui, alguém do teatro saberia fazer muito bem isso. O Sr. Bloom inseriu o nariz na abertura do colete. Amêndoa. Não, limão, isso sim, não é o sabonete. Né? É muito bonita a forma como ele vai construindo isso. Né? Tem um momento que ele vai falar, vai imaginar uma cena da Josie Powell com a Molly Bloom, que é a esposa dele, e a Josie, que era uma grande amiga da Molly, que em algum momento as duas disputaram o Bloom, e aí depois, e por conta disso, elas romperam a amizade. Né? E aí o Bloom ele vai imaginar o encontro delas, e ele vai falar... Aí uma chegando para a outra e... Oi, querida, tudo bem? Aí ele vai colocar beijinhos no meio da frase, né? Simulando esse beijinho. Mas isso está escrito, sabe? Uma coisa é ver isso no palco, uma coisa é ver isso no filme, outra coisa é ver isso no texto. Né? Então, ver esse beijinho no meio da frase que uma está dizendo para a outra. Né? É muito divertido, sabe? É muito interessante o corte que isso traz, né? E a forma de registrar isso. Então, é como se ele estivesse brincando. Né? Tem momentos também que... aquilo que eu já tinha falado para vocês, né? Da boca que fala, né? Da voz que fala. Né? Em determinado momento do livro, isso começa como uma percepção enviesada do narrador, assumindo a perspectiva do Stephen. Mas, ao longo do romance, isso vai ganhando outros sentidos. Ao longo do romance, a gente vai perceber que o narrador vai começar a, de alguma forma, retratar o corpo se rebelando contra essa tirania da razão. Né? Essa nossa compreensão de ser humano como uma cabeça que coordena um corpo, o corpo como uma espécie de um escravo desse cérebro, né? E que nós seríamos nosso pensamento, nosso cérebro. Isso vai ser questionado o tempo inteiro pela narrativa. Né? Uma narrativa que vai chegar e vai falar que a boca do personagem disse, né? O braço dele disse, né? As mãos dele falaram. Né? Então, quem diz no sujeito? Né? Então, a linguagem corporal, né? O corpo ele se autonomiza de alguma forma, ele se rebela contra essa ideia de que ele é apenas um meio de transmissão de uma mensagem. Né? Não, ele define a mensagem. Ele vai falar o que está sendo dito. Né? E aí o texto vai brincar com isso. Né? E aí vai ter um momento em que o Bloom entra dentro de um bar buscando um amigo e aí aparece assim: seus olhos disseram, : travessão, não está aqui, não o vejo. Né? E essa frase é muito bonita também. Assim, né? É muito cinematográfico isso. Assim, né? Seus olhos disseram, : travessão, não está aqui, não o vejo. Né? Então, isso também é mega realista. Assim, né? Então, esses olhos que dizem, né? Esses olhos que falam. Né?
E aqui um episódio, um trechinho desse episódio final, né, da Molly. Acho que, nossa, já deu o nosso tempo? Nossa, deu faz muito tempo. Deixa eu só falar rapidamente isso aqui. Perdão. Então, um trechinho da Molly, do pensamento da Molly, de como a Molly se organiza, né? Então, vou botar a minha... Aqui é o momento que ela está com raiva do Bloom. E ela começa... Ela ficou comparando o tamanho do pênis do Boylan com o do Bloom, o jeito como o Bloom a tratou. Ela ficou um pouco incomodada que o Boylan se comportou meio como um cavalo, tratando ela como um animal, assim, saiu dando tapas nelas, na bunda. Mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, ela gostou de algumas coisas e criticou outras, mas é uma fala de uma mulher muito livre. Né? Para 1904, que é quando se passa o romance, mas 1922, quando ele foi publicado. Isso é muito chocante também. E esse é um dos momentos mais legíveis da obra, né? Porque é um dos momentos mais autonomizáveis. Você pode recortar o monólogo da Molly e jogar para alguém ler, e essa pessoa vai... Esse é um momento que não tem mediação de um narrador. Não tem um narrador que traduz esse texto que impõe outras camadas de sentido a esse texto. Né? Tem o texto cru, né? Nem a pontuação e os diacríticos foram colocados. Em português não devia nem ter, inclusive, acentuação, porque os diacríticos, o apóstrofe S, por exemplo, não tem apóstrofe no texto, nesse episódio. Né? Então eu fico imaginando que também talvez não deveria ter acentuação aqui. Né? Mas isso talvez em português causaria mais ilegibilidade do que em inglês. Em inglês você consegue passar por cima da falta de diacríticos, mas um E e um E, né, como é que você passa por cima disso? Né? Não é tão simples às vezes. Vou botar a minha melhor combinação e a melhor calçola, deixar ele encher os olhos para fazer a coisinha dele ficar de pé. Para ele eu não vou esconder. Né? Eu estou lendo organizando esse texto, mas a gente vai ter que o tempo inteiro ficar fazendo hipótese. Se eu pedisse para vocês lerem, vocês iam tropeçar nas frases, iam entender, mas iam ficar tropeçando frase a frase, testando, né? Até entender. Não é difícil esse texto, mas ao mesmo tempo ele não está fechado. Né? A gente precisa ficar fazendo combinações de palavras, entendendo qual que é a frase aqui, qual que é a frase que ela deve ter dito. Se é o que ele queria, que a mulher dele está sendo comida, sim, e comida bem pra cacete, até o pescoço quase. Não por ele, 5 ou 6 vezes, uma atrás da outra. Olha ali a marca da porra dele no lençol limpo. E é engraçado que ela vai falar ele o tempo inteiro, ela sabe quem são os referentes, nós não. Então ela vai mesclar o Boylan e o Bloom, os dois são ele no pensamento dela. E a gente vai ter que ficar o tempo inteiro tentando diferenciar os dois. Né? Uma atrás da outra ali a marca da porra dele no lençol limpo. Eu nem me dei ao trabalho de tirar com ferro quente. Isso há de deixar ele satisfeito. Se não está acreditando, passe a mão na minha barriga. A não ser que eu botasse ele de ali pé e colocasse ele dentro de mim. Eu estou bem com vontade de contar todos os detalhes para ele, fazer ele terminar na minha frente. Ia ser mais do que bom para ele. É tudo culpa dele se eu sou uma adúltera. Então está falando também sobre o ressentimento, um certo rancor dela, assim, né? Eles tiveram um filho, o filho morreu, muito pequeno, e desde então eles não transaram mais. Então cria toda uma situação, assim, né? Algo que a gente vai percebendo nas entrelinhas também, algo que o Bloomsday Book vai nos ajudar a entender, o Gifford vai nos ajudar a entender, coisas que não são ditas diretamente no texto, ou são ditas tipo lá no final, né? Quando deveriam ter sido ditas desde o começo. A gente vai descobrindo aos poucos as informações que vão completando esse quebra-cabeça. Né? E por isso que talvez pegar o texto e ler ele direto, assim, desde o começo, muitas vezes faz com que a gente não consiga chegar até o final. É importante que tenha esse acompanhamento de outras obras. Então, gente, era isso que eu tinha preparado para hoje e espero que vocês tenham gostado. Não sei se... Acho que não dá tempo de fazer comentários, né? Mas se der, se quiserem fazer algum comentário... Não, maravilhosa a aula. Vendo os trechos comparados das traduções, dá para entender bem quando saiu a do Galindo, que se dizia justamente que recuperava o humor. Porque as outras, a da Bernardina, quer dizer, explica tanto que não tem graça, não tem todo o jogo de palavras, as metáforas, enfim, até aquela coisa assim de você ter que adivinhar. No caso do Wise, qualquer coisa assim meio dura, meio sisuda. O Galindo, mesmo
sabendo que você tem algumas ressalvas, até fiquei curiosa em relação a isso. Ela, de fato, tem muito mais o humor que era o humor do Joyce, não é? Sim, né? E eu mostrei um momento em que a Bernardina ela peca no monólogo interior do Stephen, porque é isso, a Bernardina uniformiza o estilo. Então não tem diferença entre o pensamento do Stephen e do Bloom, né? Porque o Stephen pensa igual o Bloom, pensa de forma redundante, pensa explicando para o leitor, tipo, sendo condescendente com quem está lendo, né? Não é assim no texto original. No texto original a gente tem formas de organização do pensamento, da frase, muito diferentes, né? O Ruais ele vai criar uns problemas quando ele vai traduzir o pensamento do Bloom, né? Então, por exemplo, tem um momento que o Bloom ele vê os personagens da guarda andando na rua, que era Red Coats, né? Acho que era... eu estou lembrando agora acho que é Red Coats. E aí o Joyce ele junta tudo isso, né? Muitas vezes ele arbitrariamente, em vez de colocar a palavra separada, Red e Coats, ele junta. Não muda absolutamente nada. Só que o Ruais, ele quis... se o Joyce juntou, então isso aqui é diferente, então eu vou juntar em português. Só que a formação de palavras em português é diferente. A gente não consegue juntar facilmente assim, o adjetivo, a não ser que coloque um hífen, né? Mas muitas vezes ele não queria colocar hífen, então ele queria fazer uma palavra mesmo. E aí ele coloca a palavra rubritúnicas, né? Só que rubritúnicas não faz com que a gente identifique o casacas vermelhas, sabe? Que é o guardinha ali. Né? A gente não consegue imaginar o Bloom olhando para o guardinha e pensando rubritúnicas, os rubritúnicas, percebe? Então, assim como a Bernardina ela peca ao simplificar e tornar redundante o pensamento do jovem Stephen, que é ali um pequeno gênio, o Ruais ele vai criar uns monstrengos no pensamento do Bloom também, vai criar um problema. O Galindo ele resolve isso colocando casacas vermelhas tudo junto, assim. Ele junta as palavras de uma forma arbitrária também, que em português a gente sente como algo está errado aqui, mas ele cria um monstrengo ali também, mas causa menos problemas, assim. Aí fica como quase uma decisão editorial, né, que não traz muitas mudanças para o sentido do texto, assim, né? O Joyce juntou isso, a gente não sabe por que ele juntou, mas vou juntar aqui também porque deve fazer sentido. Né? Então é um pouco isso, assim, né? Mas para mim, o Ruais ele vai se preocupar muito com o microscópico, né, com cada ponto, e aí vai perder de vista o macroscópico. Né? Ele vai ficar focado em cada joguinho minúsculo que está acontecendo ao longo da frase e vai perder de vista o grande. A Bernardina vai se preocupar só com o grande, né, só com o que está bem distante, assim, né, com o enredo, né, com o significado mais superficial das frases, e Galindo vai ficar num meio termo entre os dois. Vai, ao mesmo tempo, tentar reproduzir os jogos com alguma radicalidade, né? Mas fazendo muitas concessões também. O léxico no Galindo é muito mais acessível, né? Ele não criou um monstro que exigiria um dicionário que ainda não foi escrito, como o Ruais e como o próprio Ulisses também, o próprio Joyce fez, né? Mas ele foi muito bem sucedido nos jogos, nas brincadeiras linguísticas que ele propôs, né? Então, acho que é preciso... A do Galindo é importante que seja a principal edição, né? A questão é se só ela dá conta, né? Talvez seja necessário ou estar acompanhada do inglês ou trazer a Bernardina se você não souber falar inglês. Para quem já tinha começado a leitura, fica mais fácil de se localizar agora, ou ainda fica muito hermético o texto? Eu trouxe alguns fragmentos também, né? Daria para fazer 1000 aulas de introdução ao Ulisses, né? Uma aula sobre cada uma das técnicas narrativas, né? Para a gente perceber de que forma ele vai construindo isso, porque o monólogo interior é uma das grandes coisas, dos grandes artifícios que ele cria aqui nesse texto, mas ao mesmo tempo ele vai implodir o monólogo interior em determinado momento do livro. Então ele começa, né, ele é diferente da Virginia Woolf.
né? A Virginia vai trazer o monólogo e vai respeitar o monólogo ao longo de toda a obra, né? Aqui ele começa trazendo o monólogo e, de repente, o narrador entra dentro do monólogo e começa a criar uma espécie de uma dificuldade insolúvel de determinar se aquilo é realmente um pensamento, ou aquilo já é um pensamento traduzido para outra coisa, aquilo está mesclado com um pedaço de pensamento do narrador, um pensamento... Alguns críticos vão, inclusive, dizer que existem várias instâncias narrativas. Tem uma instância mais quadradinha, mais conservadora, mais tradicional, e tem uma outra instância que, de vez em quando, pega a caneta e faz uns rabiscos no meio, assim, né? E faz umas diabruras no meio do texto, assim, umas coisas esquisitas, assim, né? E a gente vai percebendo, então, que quanto mais o texto vai andando, mais essa figura estranha vai assumindo a narração, né? No começo, essa figura vai aparecendo aqui, um pontinho aqui, um ponto ali, um ponto aqui, um ponto ali, de repente, todo o texto é narrado de uma forma anômala, né? por essa outra instância narrativa. Então, são camadas, né, de sentido que estão organizando esse texto. Isso é muito divertido e, ao mesmo tempo, gera um monte de dificuldades também para que você chegue até o final do livro, né? Você falou do pensamento sendo representado no texto, né? Eu fiquei pensando que aquele guia inicial que tem os personagens da Odisseia e tem as cores, mas especificamente sobre as cores como guias. Quer dizer, essas cores, você acha que essas cores aparecem no texto? Ou o que significa isso? Eu acho muito viagem. Inclusive, o paralelo homérico é uma viagem também. As pessoas levam muito a sério essa coisa do paralelo homérico. Tem muita gente que ainda hoje acredita que para entender Ulisses tem que ter lido a Odisseia, sabe? Que uma viagem. Assim. Porque a questão o Pound ele coloca, né, que a Odisseia foi tipo, como é que chama o negócio que o pedreiro não, que ele alicerce, né? Os alicerces da não é alicerce. Andaimes, né? Então são os andaimes. Andaime é aquela coisa, né, que fica fora da casa, né? E aí ele sobe para conseguir pintar lá em cima, né, para conseguir fazer alguma. Então é isso, né? Então o Joyce ele foi montando a sua obra, né, usando a Odisseia como um andaime, né, como uma espécie de andaime. Então ele pegava ali capítulos específicos e ia de alguma forma dialogando com esses capítulos, mas o diálogo era muito inusitado, né? Então isso é algo muito interessante, assim, né? Então a forma como se coloca isso, né? Uma das brincadeiras que um crítico já colocou, assim, né? O Odisseu, o Ulisses, né? Ele fica 20 anos fora, né? A guerra termina, ele fica 20 anos fora, ele volta a tempo de impedir que a Penélope fosse desposada pelos pretendentes, e aí ele ainda se vinga matando todos, então ele faz uma carnificina, né? O Bloom, ele passa 20 horas fora de casa, volta, a esposa dele traiu ele com o empresário, e o único derramamento de sangue foi que ela ficou menstruada logo depois, assim, sabe? Então é esse tipo de paralelo homérico que vai acontecer, sabe? Tudo a gente muitas vezes pega lá o Stephen no começo, né? E ele vai estar sendo colocado no lugar do Dédalus. Dédalus não, Dédalus é o sobrenome dele. O Telêmaco. Ele está colocando no lugar do Telêmaco. O primeiro episódio chama Telêmaco, né? E aí vamos colocar, né, que os usurpadores são os pretendentes, né? Só que quando a gente vai ver na narrativa, o Stephen, ele pegou dinheiro com todos os amigos, ele está devendo dinheiro para todo mundo, ele não tem de onde tirar o dinheiro e ele está gastando o dinheiro dele com qualquer porcaria, sabe? Né? E quem é o usurpador, sabe? Ele está chamando os outros de usurpadores e a narrativa está meio endossando ele chamar os outros de usurpadores porque a narrativa está comprando a perspectiva dele. Mas quando a gente vai comparar frio, né, a gente percebe que ele é o usurpador, sabe? Ele é o crápula ali, ele é a figura indefensável, né? Então ele está sendo colocado ali na conta do Telêmaco, né? Então o filho que está tentando resistir aos ataques dos pretendentes e ir buscar o pai, né?
é completamente furado essas coisas, né? O Steven não quer um pai, ele tem horror ao pai dele. O Bloom tenta se colocar no lugar do pai dele, ele recusa isso, fala, não tem nada a ver, sai daqui. Né? Então, ou seja, todo jogo é um paralelo irônico, né? Mas esse paralelo é para ser feito numa terceira, quarta, quinta leitura, não na primeira. Né? Não, a gente não vai fazer a primeira leitura do Ulisses confrontando isso com a Odisseia, senão o texto não vai fazer nenhum sentido. Primeiro você tem que entender o dia, essas horas, né, do dia do Leopold, da Molly Bloom e do Steven, que são os 3 personagens fundamentais da obra. Depois, se vocês quiserem fazer um ensaio literário, uma crítica, aí vocês leem a Odisseia e fazem umas comparações esdrúxulas, mas não é necessário, né, para fazer com que o Ulisses faça um mínimo de sentido. Nenhum sentido. Né? Nenhuma necessidade. Então, e as cores a mesma coisa. Né? São viagens ali que são colocadas, né, e que funcionam meio como orientações, guias, né, para o Joyce. Ele colocava uma parte do corpo também. Né? Não, funciona para nada. Isso é só para confundir. Assim, não? Isso é delírio da cabeça dele. Assim, né? Então, é importante muitas vezes a gente destacar essas etiquetas que ele colocou, que ele propôs, que ele nem colocou na obra em si, ele deu para amigos, assim, né, que explicam menos do que a gente julga que explica.